Sejam todos bem-vindos ao canal Refazendo Finais. Hoje vamos falar sobre uma sequência que nunca existiu, mas deveria. Uma continuação que Hollywood esqueceu, mas os fãs não. Sim, estamos falando de Amor e Monstros 2. Como o estúdio nunca fez, a gente resolveu fazer. Uma sequência criada de fãs para fãs, cheia de aventura, humor e, claro, criaturas gigantes tentando mastigar nossos personagens. Então preparem-se, porque o que vem a seguir deveria, ou não, estar nas telonas. Faz 10 anos que o mundo já não é mais o mesmo. E 3 anos desde que Joel sobreviveu à maior aventura da sua vida. Agora ele vive em um abrigo nas montanhas, onde o frio intenso e a neve ajudam a manter os insetos mutantes bem longe. Um dos poucos lugares onde se pode dormir sem o risco de virar jantar de monstro. Emily está em outro acampamento, bem longe. O rádio que mantinha os dois em contato quebrou há 6 meses. E desde então, silêncio total. Ir até lá nunca passou de uma ideia vaga, até porque, entre eles, existe a faixa vermelha. Um território infestado com os piores monstros que restaram do apocalipse. Joel se tornou essencial no acampamento. Um líder, um estrategista, o cara que sabe como evitar virar comida de inseto gigante. Se ele for embora, muita gente pode não sobreviver. Mas ele sabe que não pode esperar para sempre. E no fundo, sente que mais cedo ou mais tarde, essa decisão vai ser inevitável. Se você está ouvindo, saiba que não está só. Isso já significa muito. O mundo virou um caos, mas a gente continua de pé. Cada dia é uma batalha. E cada batalha vencida prova que ainda há esperança. Há locais de apoio espalhados por todo o país. Alguns são apenas um alívio temporário. Outros podem realmente oferecer segurança. Chamamos os pontos de refúgio mais simples de abrigos bronze. Lugares improvisados, usados por pouco tempo, só para quem precisa fugir rápido e descansar um pouco. Depois, vem os abrigos prata. Esses são mais estruturados, mas ainda novos, sem muita gente, armas ou defesa. Se você estiver em um desses, torça para não ser descoberto. E então, existem os abrigos ouro, como o nosso aqui nas montanhas. Bem fortificados, suprimentos razoáveis, organização. Ainda não é o mundo de antes, mas dá para chamar de lar. Mas existe um abrigo diamante. Não é lenda. Ele está no extremo sul, um lugar que dizem ter eletricidade, segurança, tecnologia militar, um governo, tudo funcionando. Um pedaço do mundo de antes, perdido no meio do nada. O problema? Bom, chegar até lá não é exatamente um passeio de domingo. Se alguém aí já encontrou esse lugar, espero que tenha sido verdade e que valha a pena. A transmissão de Joel é interrompida por uma mensagem urgente de Clyde. Ele está no posto avançado, perto da zona das Aranhas das Neves, e algo está errado. Elas sumiram. Nenhum rastro, nenhum som. Só um silêncio pesado, o tipo que faz os instintos gritarem que tem algo muito errado. Isso não acontece. Elas caçam, se escondem, emboscam presas, mas nunca desaparecem. Clyde não quer arriscar. Diz que vai ficar por lá, tentar descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, avisa Joel para ir até a entrada do abrigo. Minnon chegou trazendo viajantes do sul e eles têm informações que podem mudar tudo. O abrigo das neves nunca foi um lugar convidativo, mas naquela noite, a tensão parecia mais densa que o frio cortante. Joel e Minnon observavam os recém-chegados, viajantes endurecidos pelo inverno, trazendo novidades de um lugar que muitos acreditavam ser apenas um mito. Last Hope, o lendário Abrigo Diamante. Eles não estavam ali por acaso. Durante meses, Joel transmitiu mensagens pelo rádio, tentando ajudar qualquer sobrevivente que ainda estivesse por aí. O que ele não imaginava era que suas palavras haviam se espalhado. Em abrigos distantes, seu nome era conhecido. O guia de sobrevivência que ele escreveu não apenas ajudou pessoas, ele as manteve vivas. Mas nem tudo eram boas notícias. Os viajantes trouxeram um aviso sombrio. Os ataques estavam aumentando. E o maior perigo não eram os insetos.
eram os humanos. Gangues violentas, saqueadores sem escrúpulos, cultos fanáticos que viam no Apocalipse um sinal divino. E pior, havia relatos de algo ainda mais macabro. Canibais. Nem mesmo os abrigos fortificados estavam a salvo. Alguns simplesmente desapareceram, consumidos pela brutalidade de um mundo onde monstros e humanos competiam para ver quem era mais cruel. O céu explode em vermelho. O sinalizador de Clyde ilumina o céu. Logo depois, os gritos. E então, o pior acontece. As aranhas das neves chegam como uma onda. Elas nunca vieram tanto ao norte. Algo deve ter provocado isso. Centenas, talvez milhares, avançam sem parar. As barricadas não vão segurar por muito tempo. Não há escolha. O abrigo está perdido. O plano é claro. Dividir-se em grupos e correr para o sul. Last Hope é a única chance. Mas outro clarão vermelho corta o céu. Clyde ainda está lá fora, cercado. Joel, Minnow e Boy não precisam falar nada. Eles já sabem. Antes de fugir, precisam encontrá-lo a qualquer custo. Joel, Minnow e Boy chegam rapidamente à entrada da caverna com os olhos atentos e o silêncio pesado entre eles. À frente, Clyde os esperava, parado diante da escuridão que engolia as paredes rochosas, como se respirasse. Com o pé machucado de um combate anterior com uma das aranhas. Ele apontou para os mapas improvisados, indicando que as criaturas haviam surgido de túneis subterrâneos. Uma rede oculta sob seus pés, antiga, densa, viva. Era assim que haviam invadido o acampamento sem deixar rastros na superfície. Mas antes que qualquer conclusão pudesse ser formada, um som rompeu o silêncio. Um estrondo grave, como se as entranhas da caverna se movessem. Um tremor lento, arrastado, profundo demais para ser humano, ou natural. E então, das sombras, algo se ergueu. A criatura não era como as outras. Cada passo fazia o chão vibrar. Cada movimento revelava a inteligência de um predador que não caçava por instinto, mas por domínio. Ela não era apenas uma aranha. Era um aviso de que o combate ali não era uma opção. A aranha se impôs, mas Clyde não recuou. Ferido com o corpo desgastado pelo tempo e pela dor, ele se manteve firme. Em silêncio, puxou uma a uma as granadas do cinto. As mãos tremiam, mas os olhos estavam calmos. Ele já sabia. Quando a primeira explosão ressoou, as rochas começaram a ruir. E no caos, enquanto o mundo ao redor desabava, Clyde olhou uma última vez para a saída, não com medo, mas com paz. Em seus lábios, um leve sorriso. Diante do fim, ele não correu. Acendeu as dinamites com a tranquilidade de quem cumpriu seu papel. E ali ficou, entre a fera e a escuridão, até que tudo desaparecesse. Lá fora, o silêncio cortou o vento. Joel e Minnow caíram na neve, engolidos pelo som abafado da destruição. Na memória deles, apenas a última imagem. Um homem só, diante do impossível, escolhendo ficar. Depois do sacrifício de Clyde, o silêncio que restou foi mais pesado do que qualquer tempestade. Joel, Minnow e Boy sabiam que seguir ao sul era suicídio. As aranhas das neves haviam tomado tudo. Restava uma única rota, o leste. Mas o leste significava atravessar a temida faixa vermelha. Felizmente havia uma esperança no caminho. Um antigo acampamento fortificado, talvez o último ponto seguro antes da travessia. E por acaso, ou destino, o mesmo abrigo onde Amy estava. Com mochilas reabastecidas e o medo guardado no fundo da garganta, o trio avançou até a entrada da faixa. Ali, uma velha cabana de madeira torta servia como último aviso para os tolos, ou corajosos, que ousavam entrar. Ao entrar na cabana, eles notam um guia de sobrevivência. Joel reconheceu o estilo, desenhos toscos, até uma piada sobre comida enlatada. Era inspirado nele. Alguém tinha aprendido com ele e deixado um aviso. Folheando rápido, uma página chamava a atenção. O besouro dourado. Se ouvir um estrondo, não é um terremoto. É ele, um inseto colossal,
Com carapaça indestrutível, é terrivelmente elegante. Domina as clareiras da faixa vermelha. Alguns dizem que ele não caça humanos, mas ninguém nunca o viu de perto para contar a história. Mais abaixo, aviso importante. A faixa vermelha recebe esse nome pela névoa densa liberada pelos fungos carmesins, tóxica em grandes quantidades. Use máscara. Ande rápido. Joel fechou o guia devagar. Pegou uma máscara, entregou outra para Minnow e olhou preocupado para Boy. Eles deviam se apressar. Sem uma palavra, seguiram. A névoa cobria tudo. O ar era pesado, o chão úmido e os fungos pareciam respirar. Eles seguiam em silêncio, até que Boy rosnou. Algo se movia. Formigas, negras, gigantes, vorazes. Vieram em bando, rápidas demais. Joel e Minnow reagiram, derrubaram algumas, mas não era o bastante. A rainha surgiu, imensa, encurralou os três contra uma parede de pedras. Foi aí que o chão tremeu. Um besouro dourado gigante, reluzente como metal sob o sol, rompendo a névoa como uma muralha viva. Não hesitou. Avançou direto sobre a rainha. O impacto fez o vale estremecer. Mandíbulas se chocaram. Garras rasgaram o ar. Enquanto os titãs lutavam, Joel puxou Minnow e Boy. Era agora ou nunca. Eles correram o mais rápido possível, mas não antes de Joel notar os olhos do besouro e lembrar que você sempre pode dizer pelos olhos. A névoa ficou para trás. Exaustos, cobertos de fuligem e silêncio, eles saíram da faixa vermelha. Minnow andava à frente. Joel vinha atrás, carregando o Boy nos braços. O cachorro respirava com dificuldade. Algo não estava certo. E então, ao longe, surgiram as torres barricadas. Um estádio de beisebol coberto por vegetação. O abrigo de Amy. Foram recebidos com cautela. Olhares armados, passos firmes. Mas ninguém atirou. As portas se abriram. E no meio da multidão, ela, Amy. O abraço foi imediato, forte, intenso. Boy soltou um gemido fraco. Minnow desviou o olhar, preocupada. Joel apertou a Amy, mas percebeu. Ela sorria, mas seus olhos escondiam algo.